coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Lembrando que as perguntas podem ser feitas por e-mail, a pergunta estudo a verdade da vida, tudo junto, sem espaço, sem hífen, @sni.org.br. As perguntas somente para esta aula, estudo a verdade da vida. Não adianta mandar carta, e-mail, não, que eu não tenho tempo para ficar contestando todas que... centenas de pessoas que começam a mandar. Então, melhor mandar para que tenha uma resposta mais imediata. Ou então, se quiser agendar uma orientação pessoalmente, telefone operadora 11 5014 2258. Então, precisa agendar por esse telefone. E lembrando que é importante que cheguem pelo menos 20 minutos antes, porque se chegar atrasado 20 minutos, terá somente 10 minutos para atendimento, porque 30 minutos para cada pessoa, ok? Então, vamos para a primeira pergunta. Feminino, 65 anos, casada. Estudo e pratico os ensinamentos da Seitione há mais de 30 anos. Sei que o objetivo do casamento não é econômico nem satisfação sexual. Sou casado há 40 anos, meu marido está manifestando diabetes tipo 2. Ele demonstra interesse sexual por moças mais jovens e que têm dinheiro. Ele pouco se importa com o aprimoramento espiritual. Estou determinado a seguir meu caminho, sem ele, até ser mais religiosa ainda. Não concordo em satisfazer as necessidades sexuais dele, pois aprendi com o mestre Taniguchi que o objetivo do casamento não é esse. Também tenho o direito de me aprimorar espiritualmente. Já que meu marido precisa de alguém, é correto eu orar para que ele encontre uma pessoa que o complete, seja feliz e sem prejuízo de ninguém? Prefiro, a partir de agora, a autonomia da filha de Deus que sou e seguir em paz o meu caminho, sem paixões baixas, no servir digno divino. Bom, existem certas situações que as pessoas precisam compreender da necessidade, da missão que tem com certas pessoas. E existem fatos que, normalmente, você pode ter uma visão, mas ter outra, mas no fundo tem uma necessidade de aprimorar com determinadas pessoas. Sobre essa parte que você mencionou, um caso semelhante aconteceu no Japão. A esposa de um religioso desinteressou-se pelo relacionamento íntimo com a esposa. E a esposa passou a ser criticada por ter um amante. De um lado, trata-se de uma infidelidade, mas o mestre mencionou que a culpa não é somente da mulher. A culpa, o fato dela ter um amante, é também do esposo, que o marido deixou de cumprir a função dele como esposo. Professor Seiichi Taniguchi escreveu num dos livros que o ser humano, enquanto o corpo carnal, ele tem uma série de desejos. Desejo de se alimentar, desejo de ver belas paisagens, de ouvir um som bonito, as coisas parecidas, também do lado sexual também. Isso, com o avançar da idade, esse interesse também vai diminuindo automaticamente, pelo objetivo principal do corpo humano, do corpo carnal, tanto os animais como o ser humano também é a mesma coisa. Chega um momento que já não tem mais interesse. Então, já citei em várias palestras que um dia minha esposa foi ao mercado comprar farinha. E por que saiu de casa para comprar farinha? Porque não havia farinha em casa, então foi buscar fora. Deu para entender. Por outro lado, uma ocasião eu disse para uma jovem esposa, que devia ter os seus 40 anos, mais ou menos 45, que ela me disse o seguinte: eu descobri que meu marido tem um caso com uma mulher. E na hora eu disse o seguinte: garanto que essa mulher não é tão bonita como você. Aí ela perguntou: o senhor conhece? O senhor sabe? Eu falei: não conheço, mas uma coisa eu tenho certeza. Sabe por que ele foi buscar, foi ter um caso com uma mulher?
porque você não sorri. Você não sorri. Então, ele não foi buscar uma esposa, não foi buscar uma satisfação como se fosse uma esposa, mas sim um sorriso. O mestre alerta muito sobre isso. Às vezes, certas situações em que as pessoas se sentem insatisfeitas em casa porque mal-humorado, mau humor, reclamação, lamentação, indiferença, tudo isso faz com que a pessoa não se sinta feliz. Tanto o caso do homem como tanto da mulher. Uma ocasião, no tempo da Varig, a empresa de aviação Varig, havia uma revista chamada Ícaro. E ali havia um artigo escrito por um psicólogo. Ele disse, por que certas mulheres gastam muito dinheiro? E ele mencionou o seguinte, porque em casa falta atenção. Então ela vai buscar fora a atenção de alguém. E quem que dá mais atenção? O vendedor. Pois não, minha senhora, pois não, pois não. Então ela foi inconscientemente buscar atenção. Por outro lado, há casos também, muitas vezes, a pessoa que pede esmola, ele não está pedindo esmola, ele está pedindo atenção, está pedindo amor, atenção, um reconhecimento que não teve na infância. Leia o livro A Felicidade da Mulher, volume 2, e faça uma autorreflexão, lendo atentamente, com muita humildade, faça uma autoanálise e leia também Lições para o Cotidiano. Primeiro, leia A Felicidade da Mulher, volume 2. Leia atentamente e tendo em mente, ouvindo o mestre falando para você. A maioria dos esposos não querem saber de Seichonoye, não tem esse interesse, porque a esposa fica insistindo, você tem que ler, você tem que participar, você tem que... E o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, quando existe muita imposição, a pessoa não faz. A mesma coisa que os pais que ficam insistindo para o filho, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Quanto mais o pai cobra, menos ele estuda, menos vontade ele tem, porque ele não está se sentindo livre. E o diabetes muitas vezes é por causa da pressão. Existe a pressão, a doutora Flanders da Bar, que era uma renomada médica, psiquiatra, psicanalista, e nos anos 40 do século passado. E ela mencionou no livro sobre os casos de diabetes, que muitas vezes é incômodo devido a essa situação de se sentir pressionada. Vamos para a pergunta número 2. Feminino, 29 anos, separada. Tem uma filha de 11 anos. Eu tenho um problema na gengiva que retrai, sobe aparecendo o começo da raiz. E tem algumas trincas em esmalte. Tenho medo e toque com isso. Transtorno obsessivo compulsivo. Perco horas olhando meus dentes no espelho. Como mentalizar que minha gengiva está crescendo e os meus dentes estão fortalecendo e as trincas desaparecendo? Os dentistas falam que não tem jeito, que a gengiva não cresce de novo. Uma vez retraída, o que devo fazer? Olha, os dentistas vê o físico, né? Mas quem fez o seu físico ficar com esse problema foi você, de uma forma inconsciente. Então, por que não fazer votar? Pode ser votado também. Né? Existem certas situações que as pessoas pensam, é imutável. Não é imutável. Na Seichonoye já aconteceram muitas situações em que foram corrigidas, a pessoa voltou à normalidade. Por exemplo, no Lições para o Cotidiano tem vários exemplos de fatos que aconteceram no Japão. E tem um caso que aconteceu no Japão que o mestre inseriu nesse livro. Então vamos ao detalhe. Alguns problemas que aparecem na boca são causas psicossomáticas. Carl Augusto Menninger, um médico, psiquiatra, psicanalista, um dos mais renomados da medicina psicossomática moderna, ele cita o caso de um rapaz que teve uma crise e acabou matando a filha de alguns meses de vida. A crise dele era com a mãe, que era muito dominadora, não deixava fazer nada. O rapaz já não era criança, mas ela tratava como se fosse criança. E isso também fez com que ele acumulasse cada vez mais ódio e ressentimento contra a mãe. Inconscientemente acabou matando a filha quando teve realmente totalmente um transtorno mental. O braço começou a ter uma doença séria. Bom, ele foi
inocentado porque foi comprovado que ele não estava normal, que havia um pequeno desvio mental. E ele começou a ter problema no braço. E quando ele perdeu o braço num trabalho numa máquina, aquele problema, aquele incômodo desapareceu. Por quê? Porque ele inconscientemente culpava o braço por ter matado a filha. Então aquele braço, quando foi perdido, ele sentiu-se bem. Na realidade, isso foi uma autopunição, uma autodestruição que Karl Menninger explica no seu livro O Homem contra Si Próprio. Por esse fato que havia uma paz interior, porque aquele braço que havia matado é como se castigasse, como se mandasse prender, como se exilasse do corpo aquele braço, entre aspas, assassino. Em outras palavras, o sentimento de culpa leva a pessoa à autopunição. Você deve ter discutido muitas vezes com seu ex-esposo e, no momento de irritação, falado palavras duras, fortes, que agrediram mentalmente, emocionalmente seu esposo. Mas você guardou esse sentimento de culpa por ter falado. Aquela frase de Cristo disse, o que contamina não é o que entra pela boca. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, as palavras, é isso que contamina. Falando também da doutora Flanders Dunbar, ela mencionou que a saliva, de acordo com o temperamento, de acordo com o estado emocional da pessoa, ela pode mudar de química. E com isso, a saliva, que normalmente está normal, ele pode transformar num veneno e aquilo vai para o estômago. Por isso que as pessoas que são muito irritadas, nervosas, passam a ter problema estomacal, porque a própria saliva que mudou a química vai para o seu intestino. E da boca saíram muitas palavras que agrediram o seu ex-esposo. Você pode dizer, não, eu já esqueci, já. Não caia nesse erro, porque nem tudo consciente tem lembrança do que está no inconsciente. Nem tudo o consciente lembra daquilo que está no seu inconsciente. Você não lembra quando você tinha 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, quando você completou 3 anos, quando completou 4 anos, quando tinha 4 anos e meio. Não vai lembrar de tudo. Assim é o consciente. Ele não tem toda a lembrança, mas no seu inconsciente está tudo gravado, tudo gravado. É um supercomputador. Então, pratique a oração do perdão para o seu esposo, 30, 40, 50 vezes, 100 vezes por dia, até sentir que já perdoou, e perdoou do fundo do coração a seu esposo. E se perdoou também. Então, pratique rigorosamente. E outro detalhe, entra no Google, pega umas imagens lá de boca bonita assim, e cole, põe a sua foto e cole sobre a sua foto. E todos os dias, assim que acordar, olhe para aquela foto assim, minha gengiva já está dessa forma. Não fique olhando para o espelho, está assim. Não olhe esse lado. Olhe, grave na mente a gengiva como você gostaria que ficasse. E, perdoando o marido, o ex-marido, ela vai voltar à normalidade, se praticar rigorosamente, ok? Vamos para a pergunta número 3. Feminino, 58 anos, casada. Divorciada há 20 anos e casada pela segunda vez já faz 9 anos. Se houve algum aborto espontâneo, involuntário, o que devo fazer? Eu quero também rezar para esse anjinho. Qual orientação nesse caso? Bom, eu recomendo que você leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. O livro de autoria do professor Camilo Kusumoto. É um livro sobre essa parte, sobre as consequências, sobre detalhes do aborto. É um livro fantástico. Muitas informações, e leia atentamente e analise o comportamento. Se você tem filhos, analise o comportamento dos filhos. Caso os filhos, algum deles tenha a mão gelada, troca a noite pelo dia, parou de estudar, más companhias, e então é sinal que houve um aborto. Às vezes o aborto não foi seu, às vezes pode ter sido causado pelo primeiro marido com uma namorada que
pode ter tido, ou com o atual esposo da mesma forma. Mas, lendo esse livro, Pela Paz dos Anjinhos, você vai identificar se isso está acontecendo. Se está acontecendo, então, realmente houve um aborto. Tá? Então, nesse caso, vamos supor que tenha sido do primeiro ex-marido. Mas, se está afetando, influenciando no seu no seu filho, é bom que providencie o que está no livro Pela Paz dos Anjinhos. Por esse fato, é importante colocar em prática, lendo este livro, faça uma autoanálise. Caso não tenha nada disso, caso seus filhos não tenham nada, continuar estudando normalmente, não tenha mãos frias, não come muito doce, não toma muito leite, então não há que se preocupar, ok? Pergunta número 4. Feminino, 62 anos, solteira, sem filhos. Após a perda de parentes em pouco espaço de tempo, nunca mais fui a mesma, desde 1999. Não tenho ânimo, interesse na vida, em nada. Acredito ser depressão e tenho síndrome do pânico. Como reverter essa situação? Sempre penso nele e às vezes sinto a presença ou o cheiro deles, um perfume característico. Sempre estou doente, nunca mais tive saúde. Tenho insônia, zumbido, que agora já parece ser um trator. Só consigo dormir direito durante o dia. O que fazer? Você precisa compreender e entender mais a parte da verdade. A verdade é que você não é matéria. A verdade é que seus pais não são matérias. Seus avós, seus parentes não são seres materiais. Eles vieram para a Terra para cumprir uma missão, assim como o astronauta usa uma roupa de astronauta quando vão para o espaço sideral e quando retornam precisam se despir dessa roupa. Isso aconteceu com seus parentes também. Vieram para a Terra com um corpo, não com uma roupa do astronauta, mas uma roupa chamada corpo carnal, uma roupa carnal. Um uniforme para essa escola da vida, um uniforme carnal. Terminada a missão, tem que voltar para o mundo espiritual. Isso você precisa entender bem essa verdade, por isso que eu recomendo ler o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, A Verdade da Vida, volume 9, que explica sobre o mundo espiritual. E para os antepassados, leia todos os dias a Sutra Sagrada. E até recomendo que você leia, antes da Sutra, a revelação divina da vida eterna. Lendo a revelação divina da vida eterna, você vai se conscientizar que eles são espíritos. Agora, se você, por outro lado, ficar sempre com essa tristeza, você está prejudicando os seus antepassados. Eles ficam conduídos com o seu sentimento e acabam não indo para o lugar que eles têm direito. Isso já foi psicografado por vários espíritos. Uma vez minha filha ganhou um livro do Chico Xavier sobre o depoimento daqueles jovens que morreram no incêndio Andraus ou Joelma. Isso já faz uns 50, 60 anos que aconteceu em São Paulo. Muitos desses jovens que morreram naquele incêndio terrível lá que aconteceu naqueles dois edifícios, os pais foram até Chico Xavier e pediram uma mensagem. E Chico Xavier colocou nesse livro, Éramos Seis ou Somos Seis, uma coisa assim. E nesse livro, alguns jovens falaram, mãe, eu não morri, eu estou viva, eu não morri, eu sou aquilo que está na Sutra Sagrada. E você lendo a Sutra Sagrada todos os dias, para os antepassados, a situação vai começar a mudar, você vai superar tudo isso. Por quê? Você, por não ter entendido tudo isso, você pode ter pensado que compreendeu. Existem situações em que a pessoa já sei, mas ela não tem aquela certeza absoluta, não tem aquele domínio do assunto, por isso que ainda não sabe de verdade. Por esse motivo que Cristo disse, guardai os meus ensinamentos, guardai esses mandamentos. Guardar não é conhecimento superficial, tem que ter o domínio. Quando você tem o domínio, compreender exatamente o assunto, você vai superar. Ou seja, o que pode libertar você dessa situação é a verdade. A verdade liberta. E a verdade está em linguagem atual, na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade.
A verdade está na Bíblia? Está na Bíblia. Está nas escrituras budistas, hinduístas, Vedas, Upanishads, estão todos nesses livros sagrados que foram escritos sob inspiração divina. Mas muitos livros antigos, de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, 7000 anos, você não consegue entender pela linguagem arcaica antiga que está lá, ok? Então, o ideal é você fazer o seguinte, durante uns 4, 5 meses, leia 2 sutras por dia para os antepassados, de manhã e outra à noite. E, para os parentes, não é para você ler em casa, é para você providenciar registros espirituais, ok? E também, lendo o livro Melhor o Seu Destino, pratique o que o mestre ensina, e ele cita 2 vezes no livro Melhor o Seu Destino. É imperdoável deixar o túmulo dos antepassados no abandono. Então, todos os anos, época de finados, visite os túmulos deles, lave a superfície, leve flores. E é importante, se você mora em São Paulo, não dá para saber onde você, não sei onde é que você mora. Caso você mora em uma cidade grande, recomendo que vá no Dia dos Pais, Dia das Mães e finados por questões de segurança. Okay? Porque Cristo disse, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Terminamos a primeira parte. Muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichunaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichunoia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança, que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichunaia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece. Vamos então para a parte 2. Mandaram os tradicionais abraços, no chat estava lá Austrália, Alicia de Austrália, agradecendo muito o ensinamento. Blessing, Deus te abençoe. Lins, Alicia de Austrália. Lins, São Paulo, de Lins também. E minha esposa, minha querida esposa, deixou uma mensagem no chat também. Meu amigo Luiz Poeira, que trabalhou comigo na empresa e sempre discreto, grande colaborador, e hoje também está na Seichunaia, quando viu meu nome passando em frente a 7 centavos, viu meu nome lá, Heitor Miyazaki. Heitor Miyazaki, então vou ver o que é isso. Começou a participar e hoje é um dirigente da Seichunaia. Caxias do Sul, um abraço. Farroupilha, um abraço. Itatiba, um abraço. Família Vince, Roberto e Maria José de Astorga, proprietários do Pijama Vince. E
voltando àquele assunto do livro A Verdade da Vida 37, lembrando que nós estamos naquela página que é estudo da Sutra Hanyashingyo e depois virá a Amida Kyo. Então mencionei da importância que tem de um cristão entender o budismo e do budismo entender o cristão também. Na verdade, nós temos que compreender que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente maravilhoso, um ser maravilhoso, da mesma forma, atrás de todas as grandes religiões que vieram por inspiração divina, a verdade é a mesma. Deus é um só, o Criador é um só. Então, obviamente que a verdade é uma só. A linguagem difere por causa do tempo. Por exemplo, Buda veio 600 anos antes de Cristo. Então, 600 anos, o linguajar muda muito. Se nós, eu sempre menciono como referência para nós, brasileiros, a carta de Pero Vaz Caminha, que quando Pedro Álvares Cabral, navegador português, chegou no Brasil, e o escrivão da frota era o Pero Vaz Caminha. Ele então escreveu uma carta para o rei de Portugal, mencionando, descrevendo como que era esse novo local, no território que eles conheceram. E a carta dele, a carta do Pero Vaz Caminha, vocês entram no Google, escreve carta do Pero Vaz Caminha. Vocês vão ver que o linguajar é bem antigo e muitas palavras você não consegue entender, porque tem 524 anos, né? Então, veja que como a situação, numa simples carta que tem 500 anos você não entende, imagine 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, ali está. Essa é Verdade da Vida, volume 37, um trecho da Sutra Hanyashingyo, que é uma sutra do budismo, e diz ali, fenômeno não difere do vazio. Isto é, a matéria não existe. Isto é, do nada surgem todas as coisas. O fenômeno parece existir mais, é vazio. O fenômeno é vazio. Para entender melhor esse trecho, vamos compreender esse mundo que nós vivemos. Nós vivemos, na verdade, em 3 mundos simultaneamente. Esse mundo fenomênico, que é aqueles que nós captamos com os 5 sentidos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós temos pelo tato, é esse mundo material fenomênico. Mas o mundo fenomênico não é somente o mundo material, o mundo espiritual também é fenomênico, ok? O mundo espiritual também é fenomênico. Por quê? Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Então, ele acaba manifestando no corpo espiritual a doença porque ele acredita que está doente. Mas o corpo carnal que estava doente está no cemitério, foi enterrado no cemitério. Mas ele não entendeu ainda a verdade. Então, voltamos. Nós vemos nesse mundo fenomênico, vamos falar aqui na Terra, o mundo mental, que nós trabalhamos com o mundo mental, é na mente que existe muita formação, é na mente que nós gravamos, registramos, ou pensamos, sentimos, e isso acaba projetando nesse mundo fenomênico, por isso que ele é transitório. E o mundo celestial. Quando Cristo disse, Pai nosso que está no céu, estava falando sobre não esse céu que nós enxergamos com os olhos carnais, mas esse mundo celestial que está acima desse mundo das 3 dimensões, acima da 4ª, acima da 5ª, acima da 6ª, é o mundo paradisíaco, o verdadeiro mundo da criação de Deus. Nesse mundo não existe guerra, não existe miséria, não existe sofrimento, não existe ego. Ego é zero. Então, quem quiser cada vez mais se aproximar de Deus, tem que trabalhar para anular seu ego. Tá? Então, vamos lá. Para entender melhor, devemos compreender o mundo mental, esse mundo fenomênico, e através dos 5 sentidos corpóreos nós captamos esse mundo fenomênico, esse mundo material. Por isso que Karl Menninger, ele disse, a nossa mente consciente, que é o cérebro, ela começa a trabalhar quando você acorda. Quando você está dormindo, você não vê, não ouve. Quando está no sono pesado, você não ouve nada, não sente cheiro, né? Não sente odor. Então, os 5 sentidos estão apagados. É um exemplo que quando você está assistindo televisão, está numa aula, e de repente você começa a reverenciar a televisão, ou reverenciar o professor. Você já está fechando o olho, já está apagando um sentido, já o som da voz dele fica longe, o outro sentido está apagando, ou seja, é o consciente e o cérebro que começa a dormir. E Karl Menninger disse,
A porta para o mundo exterior é o consciente. Porque até então, quando você estava dormindo, naqueles sonhos confusos, você sonha isso, sonha aquilo, sonha um sonho sem pé nem cabeça, ou então sempre sonhando uma coisa da infância, muitas vezes é uma coisa que você desejou e não conseguiu, e no sonho você parece que está buscando, está divertindo, alguma coisa, todo esse tipo de sonho que está no inconsciente. E quando você acorda, aí você começa a ouvir, ver, ou seja, os seus 5 sentidos começam a funcionar. Por isso que Karl Menninger disse, o consciente que está ligado ao cérebro é a porta para o mundo exterior. Então, vamos entender melhor. A terra que disse Cristo, seja feita a vossa vontade aqui na terra, conversando com Deus, orando para Deus, a terra significa este mundo fenomênico, ok? O céu, Pai Nosso que está no céu, o mundo celestial. No mundo celestial, não tem miséria, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada. Aqui na terra tem, porque a terra, que é de acordo com o nosso mundo mental, projetamos, consciente ou inconscientemente, os nossos sentimentos de ódio, tristeza, mágoa, e tudo isso se materializa aqui na face da terra. Por esse fato também, que o corpo carnal é também uma projeção da mente. É a medicina psicossomática, lembrando, já expliquei sobre isso, mas é bom recordar. São 2 palavras gregas, psico, vem de psique, grego, mente, alma. Soma, em grego, é corpo, ou seja, aquilo que está na psique, você joga para o corpo, por isso que chama psicossomática. Aquilo que está na mente, joga para o corpo. Por esse fato que você que está com problema no corpo, corrija a sua mente e, consequentemente, seu corpo vai voltar à normalidade. Aqui na Terra, muitas imperfeições, mas Deus não foi Deus quem fez isso. Foram os terráqueos, os seres humanos, os habitantes da Terra que fizeram isso. O mundo fenomênico não é somente o mundo material. O mundo espiritual também é fenomênico, conforme já disse. Então, exatamente de ilusões, espíritos passando por determinadas ilusões, acreditando que ainda estão doentes, ou não sabem que morreram. Então, muitos deles, até na empresa que eu trabalhei 25 anos, onde me aposentei, havia um comentário que certas pessoas viam, de vez em quando, um ex-diretor, ele era argentino, que trabalhou nessa empresa. E uma pessoa que tinha evidência, de vez em quando via na sala, abrindo aquele tempo arquivo, né? Usava esse arquivo de papéis todo, e ele trabalhando, sentado na mesa, porque eu não sabia que tinha morrido. E também outras pessoas também que viam um ex-vigia, de vez em quando o vulto dele, mas isso daí não há que se preocupar, não. Isso posteriormente as pessoas acabam se iluminando porque alguém passa a orá-los, ou então eles necessitam reencarnar. Então o mundo fenomênico, então, é exatamente isso. Na Sutra Sagrada, diz, o espírito que está em ilusão profunda, da forma a sua crença, manifesta uma imagem falsa. O espírito que está em ilusão, se está enganado, que está acreditando em coisa que não existe. Por exemplo, o caso que eu citei da vizinha que minha mãe orientou, que estava com câncer, e minha mãe perguntou, alguém morreu com câncer na sua família? Ela falou, meu irmão morreu de câncer, ele aparece todas as noites nos meus sonhos. Então, minha mãe explicou, ele está em ilusão, ele está acreditando que está doente e continua acreditando que ainda está com câncer. Então, ela emprestou o livro A Verdade da Vida, volume 1, porque naquele tempo, 1960, não havia ainda Sutra em caderninho, e disse para que ela lesse para o irmão. O 4º dia, ele não apareceu mais no sonho. Significa o quê? Ele se libertou dessa ilusão. A verdade liberta. A verdade contida na Sutra Sagrada o fez compreender exatamente aquilo que é realidade, entendeu que ele é espírito e que o espírito, que a vida de Deus não adoece, que a vida de Deus não morre e que ele é eterno. E assim foi para o lugar mais iluminado e não apareceu mais no sonho dessa irmã. E ela também ficou curada, porque ela tinha recebendo a influência do irmão que estava com câncer, aquilo que está na Sutra. Se algum espírito, desses espíritos que está em ilusão, que está enganado, que acredita que está doente, influenciar alguém, essa pessoa também vai ter a mesma doença. Mas quando esse espírito entende a verdade, ele se ilumina, fica curado mentalmente lá no espiritual, e essa pessoa que estava influenciando também fica curada, ok? É isso que acontece
Por isso que existem certas doenças que a medicina não consegue curar porque está no âmbito espiritual. Vamos então falar sobre a viúva do Winchester, que era importunada pelos espíritos que queriam vingar do marido, porque Winchester, ele inventou um rifle no ano de 1866. Ou seja, a Guerra Civil dos Estados Unidos terminou um ano antes. E naquele tempo, as armas, espingarda, fuzil, a pessoa tinha que socar a pólvora, socar, e cada tiro tinha que ter esse trabalho de socar a pólvora e depois colocar um chumbo na ponta e assim acendia um pavio. Esse pavio tinha que causar a explosão da pólvora para a bala ir adiante. Então, o tempo que se perdia era muito longo. E o rifle também, cada vez que era muito, exatamente isso, era o rifle da época. E o rifle que Winchester inventou, ele criou um mecanismo que, enquanto ele conseguia disparar não sei quantas balas, o outro disparava uma. E muitas pessoas que foram vítimas do rifle de Winchester, alguns espíritos ficaram com ódio do Winchester e começaram a perseguir a viúva, a esposa do Winchester. Winchester já estava morto. E eles ficavam importunando. Mas como é que eles entravam na casa? Como é que eles entravam na casa, na mansão da senhora Winchester? Atravessando a parede. Porque para eles, que estão no mundo da quarta dimensão, a matéria não existe, é vazia. Não existe a matéria. Então eles atravessam a parede, atravessam a porta. Existe para nós que estamos no mundo das três dimensões. Na quarta dimensão, não. Outro exemplo é que você está na sua casa, a porta toda fechada, você começa a dar uma olhada no seu WhatsApp. E a mensagem recebendo, entrando a mensagem. Mas a porta está fechada. Mas as ondas artesianas, as ondas de rádio e televisão, eles atravessam a parede, atravessam também. Muitas vezes não atravessa concreto onde tem ferro, porque eles rebatem, mas onde normalmente tem um vidro, a porta de madeira, eles atravessam e conseguem entrar na sua casa, porque estão na outra dimensão. Bom, o assunto só para ter entendimento por que acontecia isso. Então, simplesmente atravessam esse lado material, porque a matéria, na verdade, para nós é concreta, mas ela é vazia. O mundo celestial é perfeito, Pai nosso que está no céu, é sagrado, não tem miséria, não tem doença, não tem hospital, porque ninguém fica doente, não existe doença, não existe treva, somente luz, harmonia absoluta, muita harmonia, muita sabedoria, não tem sofrimento. E por que é tão perfeito? Assim, porque foi criado por Deus, que é perfeito, sagrado, e Deus não erra, Deus não erra. Por esse fato também, se você está com uma dúvida, algum problema, ao invés de ficar consultando palpites de A, B, C, palpite é um tiro no escuro, pode acertar, pode errar. Mas Cristo disse, está com problema? Bate na porta, vosso Pai vai te atender. Então, volver a mente para Deus. Ore, faça as orações, aí você vai consultar o onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabedoria infinita, que é Deus. Aqui na Terra existem muitas imperfeições, porque umas confusões de tudo quanto é tipo de sentimento, do somatório de todos os pensamentos e sentimentos dos seres humanos é que acaba projetando na Terra. Da mesma forma também, muitas tragédias que ocorrem com água estão interligadas ao grande número de abortos provocados que ocorrem na face da Terra. São milhões e milhões e milhões. E se esses fatos acontecem muito de uma forma que as pessoas muitas vezes passam a pensar por que é castigo de Deus, aqueles tufões, aquelas intempéries, excesso de chuva, tudo é consequência da projeção da mente do ser humano, ok? E Cristo disse, então, na oração Pai Nosso, nós voltamos a mente para Deus e pedimos para que Deus seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Que manifeste a perfeição, a paz, a harmonia que existe no céu, que se projete na face da terra. É isso que é a oração Pai Nosso.
Há quem diz, mas eu rezo, mas não sou atendido por Deus. Se você está em conflito e ainda não perdoou determinadas pessoas, você pode rezar, mas seus pensamentos não entram em sintonia com Deus. Não entram em sintonia com Deus. O que significa entrar em sintonia? Entrar na mesma frequência de Deus. Na mesma frequência de Deus. Quando eu era adolescente, um vizinho, meu pai tinha um armazém, eu ajudava meu pai no armazém. Aí eu tinha os meus 15, 16 anos, um vizinho vendo o meu interesse pela parte de rádio, e ele era chefe do departamento da assistência técnica da empresa Philips, e ele falou assim, esse rapaz está com muito interesse, eu vou dar aula para você, vou dar aula de rádio, você quer? Eu falei, claro que eu quero, claro que eu quero. Foi então que eu construí, não é que inventei, construí uma rádio galena, uma rádio simples, de algumas peças só, mas com uma antena bem grande para captar as ondas de rádio. E nesse rádio tinha bobina, de acordo com a quantidade de fios que eram enrolados, para captar determinada frequência. Então, obviamente, pegava as ondas médias normalmente. E havia uma peça chamada condensador variável para sintonizar a emissora que você gostaria de ouvir. Então, você pegava uma faixa de uma frequência e dentro dessa faixa havia várias emissoras. Você sintonizava, para você sintonizar determinada emissora, você tinha que entrar naquela frequência. E da mesma forma, se você quisesse captar FM naquele tempo, eu não conseguia, porque a bobina era somente para captar as ondas médias. Então não adiantava eu querer sintonizar FM. Também, se eu quisesse sintonizar ondas curtas, pelo componente que eu tinha das bobinas, não era possível captar ondas curtas. E da mesma forma, a frequência de Deus, para você sintonizar com Deus, precisa entrar na mesma frequência de Deus. Ajustar a frequência. E qual é a frequência de Deus? Não é megahertz, não é kilohertz. A frequência de Deus é amor. É aí que nós vamos entrar na mesma frequência de Deus. Por isso, aqueles que rezam, mas vivem em desarmonia em casa, no trabalho, sempre reclamando de tudo e todos, estão longe da frequência de Deus. E, consequentemente, como disse agora há pouco, acabam guardando certas mágoas, ódio, tristeza com determinadas pessoas. Isso é jogado para o corpo e depois vem a doença, ou então uma série de problemas, como financeiro e outras coisas mais. Aquela história contada por Yogananda do senhor que rezou para Jesus Cristo, e ele disse para Cristo, Senhor, eu estou muito triste, porque eu gostaria de participar da missa na igreja, mas como eu sou negro, não me deixa entrar. Isso é uma história dos Estados Unidos. E Cristo respondeu, perdoe, porque já faz 25 anos que eu estou tentando entrar naquela igreja, mas não consigo. Então não é porque a igreja que Deus está lá presente. Se não tiver harmonia, Deus não consegue não entrar naquela igreja, porque a vibração é outra, a frequência é outra, ok? Por isso, agradeça a paz, a harmonia, reconciliar com outras pessoas, você vai estar sempre em contato com Deus e, consequentemente, você pode captar as orientações de Deus. No silêncio da mente, na paz da mente, é que nós conseguimos captar as orientações de Deus. E por que sobre esse detalhe de Cristo? Exatamente para mostrar a frequência que Yogananda deu esse exemplo. E na revelação divina está muito claro. Se queres chamar-me, Deus disse. Se quer me chamar, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Aí está a minha frequência. Aí está a minha forma de eu manifestar para você. E da mesma forma, nas casas onde ocorre desarmonia, Deus não está presente. Mesmo que a pessoa dessa casa rezem, Deus não consegue se manifestar. Por esse fato, há pessoas que rezam não conseguem nada. E há pessoas que não rezam, mas conseguem tudo. Porque quem não reza, mas está em paz, está em harmonia e, consequentemente, está sintonizando Deus. O fenômeno é vazio. Na Sutra Sagrada, essa palavra que está, o fenômeno é vazio, que está na Sutra Hanyashingyo, na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, está na seguinte texto. Eu vi, né,
que é aquele anjo de nível superior, muito superior, que bem elevadíssimo, disse: eu vi que este mundo da matéria é realmente efêmero. Sinônimo de efêmero. Às vezes a pessoa lê efêmero, mas não entendeu claramente. Eu vi que este mundo da matéria é realmente efêmero. Sinônimo de efêmero. É transitório, é provisório, é interino. Ou seja, a pessoa vem na Terra, temporariamente, fazer um estágio, fazer um aprendizado, depois regressa para o mundo espiritual. Por isso que é transitório, é provisório, é interino, não é eterno. O mundo material não é eterno. Agora há pouco uma pessoa falou que depois que faleceram os parentes, você ficou totalmente transtornada, começou a ter depressão, tristeza. Isso porque ainda não entendeu esta verdade. Agora, com certeza, já entendeu. Aí, continuando com o texto da Sutra Sagrada. Vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra. Quem nunca fez uma brincadeira, vou abrir um parênteses, sombra, nada mais é que sombra. Você apaga a luz do quarto, coloca um abajur aqui e faz perto da parede uns movimentos com a mão. Se você fizer assim, a única coisa que eu lembro, você fizer juntar os dois polegares e fizer assim, vai aparecer sombra de um pássaro voando. Mas o pássaro não existe. Existe porque nós estamos fazendo esse movimento. A luz está aqui. Aqui nós vamos entender. O mundo celestial é luz, aqui é o mundo mental e o mundo da projeção, que é onde está projetando a parede, a sombra. Por isso que diz, vi que este mundo da matéria nada mais é que sombra. Coloque uma lâmpada, então você vai ver o que é sombra. Então, exatamente vamos entender que todo esse mundo é fenomênico. Assim é o mundo fenomênico, sombra da nossa mente. Continuando, vi também que a luz vi que o homem é luz emanada de Deus. Isso não é somente aceito, né? Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não é que a luz aparece, nós já somos luz, mas por que a luz não está manifestando em determinadas pessoas? E por que tem pessoas que aparecem naquela aura de luminosidade? Porque a alma dela, o espírito dela é puro. Mas a pessoa que guarda muito ressentimento, ódio, ela não tem aquela vibração de emanar luz. Então, esse fato que nós temos que entender. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. Exatamente aquilo que nós falamos da explicação da palavra psicossomática. E ela diz, aquele que é vítima de picada de abelha, de escorpião, formiga, mordida de cachorro, etc., tem a mente de cutucar, de criticar o outro mentalmente. Por isso que aparece uma abelha, alguma coisa que está cutucando da mesma forma que ele faz mentalmente. Ok? Muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida.
Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!